pensando, né, nas empresas, eu vou começar a falar um pouquinho, então, sobre algumas estratégias para a gente lidar com essa ansiedade que a gente tem no domingo à noite, que a gente tem, né, quando vai começar, principalmente quando vai terminar o ano, vai começar o ano novo, ou quando algo na empresa a princípio acaba e a gente fica achando que algo ruim aconteceu e não aconteceu nada necessariamente ruim, tá? Então se na vida nada permanece, como que a gente vai manter a nossa empresa estável, né, o nosso negócio? E aí a primeira constatação, não vai, a princípio. Sempre vai existir uma instabilidade. E a gente precisa entender que isso é normal, é do mercado, é saudável. Tem aquele desenho bem clichê, bem bobinho, mas faz sentido quando a gente faz um eletrocardiograma, né? Que é de altos e baixos. Não que nós tenhamos que ser de altos e baixos, mas enfim, a vida é isso. Às vezes a gente tá bem, daqui a pouco a gente não tá tão bem assim, e a gente vai vivendo. Não existe uma vida, né, totalmente estável. Se isso acontecer, é porque a gente morreu, né? Segundo o desenho do eletrocardiograma. E nas empresas é assim também, não vai existir uma estabilidade, a gente vai ter picos. Normalmente a gente sempre vai buscar aumentar, até porque, presta atenção nesse detalhe, se a gente busca manter a estabilidade, a curto prazo parece tranquilo, né? Bastante consolador. Eu vou manter a estabilidade, nada ruim vai me tirar do eixo, tudo certo. Mas a médio e longo prazo, manter a estabilidade mata a empresa, mata o negócio. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança, porque nada permanece. Tudo muda o tempo inteiro. Isso significa que concorrência nova vai entrar, hábito de consumo vai mudar, a cultura que a gente vive está mudando, gerações novas estão no mercado, gerações novas estão comprando, então tudo passa por mudanças, ainda bem, né? E eu acredito que essas mudanças sempre vêm para o melhor, mesmo que elas, né, tragam uma bagunça ali, porque sempre quando um ciclo se fecha e começa outro, gera uma bagunça, né? A gente vai ficar perdida, a gente vai ficar confuso e a gente vai ter a sensação que vai dar tudo errado, mas não, só precisa de um tempo de aprendizado e as coisas melhoram, né? As coisas progridem. Então eu sempre enxergo que todas as mudanças que acontecem socialmente sempre vão nos levar para algo melhor, mesmo que no momento não esteja da maneira que a gente gostaria. Mas enfim, então voltando à nossa lógica, né? Se eu estou estável e o mundo muda, né? Se eu, a minha empresa, meu negócio, eu mantenho a estabilidade e está tudo mudando, pode ser que daqui a pouco a mudança exija um comportamento que eu não tenho, ou a minha empresa não tem. E aí não ter isso, porque eu tô ali estável, eu tô quietinha, tô acomodada, isso vai me quebrar. Então, a médio e longo prazo, eu me manter estável me quebra. Eu preciso estar em constante mudança junto, acompanhando o que está acontecendo, buscando olhar a tendência, entendendo sobre inovação, porque o mercado vai exigir esse movimento. O mundo se movimenta. Ele se movimenta ainda de forma cíclica, né? Então, como eu estava falando da sazonalidade. O mundo costuma ser cíclico, então algumas coisas fecham, começam outras novas, mas logo lá na frente volta algo que já foi. Então, assim, é importante a gente ter esse conhecimento de como que estava, o que a gente fazia que dava certo, mudou o quê? Então, como que a gente vai se virar nessa mudança? Mas voltou, então como que a gente se ajusta, tá? Então, a primeira questão que eu queria trazer, como forma de lidar com essa instabilidade, que a instabilidade vai existir, não tem o que fazer. Uma primeira coisa que eu sempre sugiro para todas as pessoas e empresas é que precisa ter clareza da sua essência. Por mais que o mundo mude, por mais que os hábitos mudem, a nossa essência costuma ser a mesma. É claro que a gente melhora, é claro que a gente progride, porque nada permanece, então sim, a gente aprende, a gente muda um pouco, mas a essência costuma se manter, tá? Mesmo que ela sofra adaptações, vamos dizer assim, mas a essência se mantém. Quando a gente tem uma empresa e essa essência ela é clara, digamos assim, vou dar um exemplo, a pastelaria. A pastelaria, ela surgiu, a pastelaria que eu tenho com meu marido, né? Ela surgiu no momento de vida do meu marido como um acolhimento. Na verdade, ele estava passando uma situação de vida muito difícil, muito complicada, e ele estava desempregado, a ex-mulher dele na época estava grávida, e ele foi buscar a recolocação no mercado, ele já era um pouco mais velho e não conseguiu, e ele precisava sustentar a família, né? Então a mãe dele cedeu a casa para ele, cedeu parte da casa dela para ele montar um negócio. Então a pastelaria sempre teve essa essência de acolhimento, tanto que hoje, e não é uma coisa minha necessariamente, apesar de eu ter um pouco isso também, mas é muito mais dele, da origem da história, e ela também sempre foi muito inovadora. Então ela sempre foi um lugar para as pessoas irem, fazer algo diferente, não só sentar e comer, mas principalmente ser acolhido. E é engraçado porque, por mais que eu treine as pessoas,
Funcionário que não acolhe não fica, porque a gente abraça todos os nossos clientes, a gente se abraça entre nós, não se abraçar de verdade em contato físico, eu particularmente não gosto de contato físico, mas um abraçar assim, a gente se acolhe, a gente se apoia, a gente se ajuda e faz isso também com os nossos clientes. E tem funcionário que não faz muito sentido isso para ele, então ele acaba não ficando, porque a essência da empresa é essa. Tá, Ju, o que isso tem a ver então com a mudança? Se nada permanece, se eu deixo sempre claro o que me move, o que move a minha empresa, a tendência é que, mesmo que surjam novos concorrentes, mesmo que o mercado mude, mesmo que eu tenha que mexer no meu preço, se a minha essência for compreendida pela minha equipe, for compreendida pelos meus clientes, eles vão se identificar com a essência e vão continuar indo. Então, como é que eu lido com a instabilidade? As vendas estão baixas? Foca sempre na essência. Volta à essência. Volta a te sentir confiante. É isso que me move. E volta para frente com clareza. Deixando claro nas redes sociais, deixando claro no teu atendimento o que move vocês e o que move a empresa. E sempre treine os funcionários nisso que move a empresa de vocês, tá? Parece um papo meio doido, mas empresas maiores costumam já ter seus processos definidos e uma repetição de padrão. Então, a cultura ela não é tão sentida assim, apesar de sim existir uma cultura que faz o movimento da empresa. Mas empresas menores, onde a dona, né, empresário ou empresário estão o tempo inteiro, essas empresas elas têm muito do dono, muito, 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 muito. Então, eu vou dar um exemplo. Se está tendo uma instabilidade ou alguma coisa aconteceu que me chateou, sei lá, um funcionário bom foi embora. Aquela minha tristeza, aquela minha angústia, ela vai aparecer na empresa. Então, o que eu sugiro? Volta a se descobrir quem tu é, não perde, né, a essência, não perde o foco de quem tu é, porque colocando em prática a tua essência, colocando em prática quem tu é, isso na empresa, outros virão, sejam clientes ou sejam funcionários, tá? Não existe isso assim, não, ninguém vai me querer, né? Não existe nem para relacionamento amoroso, não existe mesmo, e muito menos para funcionário, né? Então sempre vai surgir alguém e muitas vezes muito melhor, tá? É difícil a gente regredir, né? A gente sempre é melhor, a gente vai aprendendo mais e vai exigindo mais, então sempre vai aparecendo gente melhor. Então a primeira dica que eu dou é justamente isso, assim, busquem a essência de vocês para lidar com a instabilidade, a essência de vocês, pessoa, principalmente da empresária, né, ou do empresário que está na frente, mas principalmente a essência da empresa, o que motivou a criação dela, o que movimenta a empresa, o que de fato importa, os valores, tá? Outra estratégia importante para lidar com a instabilidade do mercado, enfim, né, da cultura, é construam boas relações. Então, a instabilidade vai existir, como eu falei, boas relações permanecem. Tudo na vida muda, mas as boas relações elas vão permanecer, sejam hoje juntas ou daqui a pouco separadas. Eu, por exemplo, eu moro em Santa Catarina hoje, eu sou gaúcha, né? Então eu tenho vários amigos do Sul, inclusive da própria faculdade, vários amigos que foram embora, inclusive elas estavam por aí. E por mais que a amizade ou as relações tenham se afastado, manter boas relações significa que eu sempre vou me sentir acolhida, eu sempre vou ter um suporte. Então é bem importante isso, a gente ter boas relações com os fornecedores, boas relações com os clientes, boas relações com os próprios colaboradores, porque pode ser que essas relações se afastem, pode ser que elas se encerrem, mas elas não precisam encerrar de uma maneira que vá trazer prejuízo para a gente. Deixa eu tentar trazer na prática o que eu quero dizer para vocês, assim. Quando a gente tem boas relações, no sentido de ser aceito e aceitar, vamos pensar num relacionamento maduro entre pessoas mesmo, tá? Não instituição, não empresa, mas pensando entre pessoas. Quando eu me sinto à vontade de ser eu mesma e aceito o outro sendo como ele é, a gente cria um vínculo muito mais forte, né? Que não é um errinho ou uma coisa que vai desestabilizar. Quando a gente cria essas relações fortes na nossa empresa, seja com os nossos colaboradores ou fornecedores, como eu falei, inclusive com os nossos clientes, no momento de instabilidade, esses clientes, esses colaboradores vão segurar a barra. Então, por exemplo, nós na pandemia, a gente passou por um sufoco muito grande, porque a gente está do lado da universidade, a universidade fechou, a gente perdeu 80% do nosso faturamento. Os nossos colaboradores, eles ficaram com a gente trabalhando sem receber no dia, recebendo parcelado durante um tempão e ninguém desmotivou. Ficou todo mundo junto. Então essa foi uma das maneiras da gente conseguir driblar a instabilidade, né, que a gente estava vivenciando. Os nossos clientes, a gente começou a fazer live, os nossos clientes vinham e compravam para retirar muito tempo depois. Às vezes eles nem estavam aqui, porque como a gente estava do lado da universidade, não tinha aula, era remota.
Os alunos compravam para usar, sabe, sei lá quanto tempo depois, justamente por essa relação. E os fornecedores, a mesma coisa, segurar a onda, paga depois, a gente conhece vocês, paga um pouquinho agora. Então, assim, foi muito legal ter essas relações, porque isso nos ajuda a driblar a instabilidade, tá? E aí, mais um terceiro ponto bem importante, depois eu vou responder aqui as perguntas. Sempre quando eu falo para a gente não levar, por exemplo, não levar um resultado como um dado verdadeiro, é sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Como tudo é instável, assim, não é instável de loucura, né? Mas como o mundo não é estável, as coisas mudam o tempo inteiro, eu não posso olhar um resultado bom e achar, ai, graças a Deus, agora tudo vai melhorar. Eu posso até ser otimista e posso até ser esperançosa, mas eu não posso ter essa esperança como algo, digamos assim, garantido. Não existe isso, tá? Então, o que eu falo para todo mundo que eu atendo, todas as empresas, ou né, quem trabalha por conta, assim, tenham registros. Eu sou a louca das planilhas, até a gente estava fazendo uma consultoria financeira aqui na pastelaria, e o consultor chega para mim, nossa, 84 planilhas, aí daqui a pouco eu crio uma outra, 85 planilhas. Eu planilho tudo, eu sou a louca dos dados, amo analisar dados. Por quê? Porque a análise dos dados nos traz uma, digamos assim, uma clareza melhor de como que essa instabilidade acontece. Porque, como eu falei, ela é cíclica. Quando tu começa a analisar os dados, pode ser que tu perceba coisas, tu pensa assim, meu Deus, não tenho lógica nenhuma. Até tem uma cliente minha que eu atendo, ela estava por aqui também, e ela fala assim, não tem essa, domingo vende melhor, segunda vende melhor, não existe isso. Se tu analisar durante um ano, todos os dias, tu vai ver que existe. Com certeza existe. Vão ter dias que vão ser fora do padrão, mas a maioria vai tender a seguir aquele padrão, né? Não é exatamente igual, obviamente, mas ele tende a seguir um padrão. Como que a gente descobre o padrão? Planilhando tudo. Falou a louca dos dados, né? Mas a gente precisa planilhar tudo. Tudo que a gente puder ter de planilha, seja a gente mesmo manualmente fazendo, ou daqui a pouco um sistema de CRM, alguma coisa, a gente começa a entender o ciclo de quanto que os clientes voltam, por exemplo, qual é a média de compra, esse mês eu vendo tanto, no início da semana eu vendo X, a primeira semana do mês eu vendo Y, então assim, a gente começa a entender esse movimento, que não é instável, mas ele tende a seguir um padrão. Tá? Então a gente precisa ter indicador na empresa, a gente precisa ter controle, a gente não pode só torcer que dê tudo certo. Então também eu estava atendendo agora em abril, como eu comentei, né? Abril foi um mês difícil para as empresas. Então uma cliente minha também que eu estava atendendo, ela assim, meu Deus, assim, abril foi um horror, eu tô desesperada e os nossos planos foram por água abaixo e ela estava bem ruim, assim, bem ruim. Calma, relaxa, não quer dizer que abril foi ruim, que vai ser tudo ruim. Não significa que o teu atendimento tá ruim. Quer dizer, a gente não sabe, né? Por isso a importância de planilhar. A gente precisa justamente analisar. Então, vamos ver os atendimentos? Vamos ver a conversão de venda, se está sendo feita? Vamos ver se tem alguma avaliação em algum lugar? Por exemplo, quem tem restaurante, que nem eu que tenho iFood, olha as avaliações. As avaliações, elas vão te dar também um padrão de atendimento. É comum quando tu tem um funcionário que não tá bem, aconteceu alguma coisa, começa a ter problema de atendimento. Isso é bem comum. Então, assim, é instável, tem um funcionário que não está bem. Isso é ruim, é instável para a empresa. E aí vai refletir lá na frente na hora da venda. E aí, quando tu começa a perceber isso, tu já consegue agir antes. Né? Então, por exemplo, se eu estou vendo que o mês de abril está indo mal, eu já posso pensar que para maio pode ser que não seja tão bom quanto eu estava esperando. Então, já vamos botar mais os pés no chão. E aí, mais ainda, né? Como fazer para garantir que maio venda, então, o que eu preciso e, de repente, tentar recuperar abril. E aí entra a questão da inovação. É um plus que eu queria dar para vocês, assim. Se nada permanece, não adianta a gente só ficar ansioso que as coisas mudam. Entra na onda que tudo muda. Mas, assim, é difícil mudar, é difícil, eu sei. Eu, particularmente, não gosto de mudança, não gosto, até na pastelaria, meu marido disse, o que tu acha da gente fazer tal coisa? Ai, não fala pra mim, tu vai lá e faz, e deixa eu ver a análise dos dados depois. Eu não quero participar porque eu sofro mesmo, de verdade. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa passar por cima do sofrimento. Mudança gera angústia, sem sombra de dúvida. E logo na mudança, a gente tem uma tendência a achar que tá tudo errado. Vai dar tudo errado, eu não devia ter feito isso, olha só, eu fiz, olha como tá indo mal. Calma, né? A mudança é um período turbulento, justamente vai ser o momento que estava indo de um jeito, caiu, agora tu mexeu, vai mudar. Seja para cima ou seja para baixo, pensando em análise de gráfico, né? O que a gente não pode é deixar caindo. Então, mexeu, tem que subir. Não tá subindo, dá um tempo, também não é de um dia para o outro, né?
mas é importante ter os indicadores para acompanhar. Dá um tempo. Começou a melhorar, joia, a mudança deu certo. Não surtiu efeito nenhum. Bom, então bora pensar em outra estratégia, vamos buscar mais, sei lá, vamos sair fora, olhar o que as outras empresas estão fazendo, o que o meu concorrente está fazendo. Não é necessariamente copiar, mas é em se inspirar. Ninguém cria nada do nada. Então, assim, vamos atrás, vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos enxergar, porque a gente vai precisar inovar. Principalmente nesse momento, então, assim, abril foi um mês ruim, maio eu percebi que deu uma melhorada, mas agora eu acho que fim de maio tá dando mais uma aquecida, porque maio não foi tão bom. Não esperem o movimento melhorar. Façam algo, corram atrás para as coisas começarem a acontecer, tá? A gente nunca vai ter controle que vai dar certo, a gente não tem garantia que o nosso movimento vá recuperar algo. Se existe uma instabilidade, a gente vai estar na instabilidade junto, a gente vai sofrer com isso, mas que pelo menos a gente sofra menos, né? Que a empresa seja menos atingida, vamos dizer assim.